Sim, perfeitamente. Vocês estão vendo essa mensagem de gravação, não? Sim. Pois é, que quando eu coloquei para sair dessa mensagem, acabou caindo aqui a conexão. Não, mas está tudo ok. Pode seguir, tá perfeito. Meninos, então, assim, em relação como o doutor Maurício falou, a geriatria é muito afim com a cardiologia. Essa aula de polifarmácia e atrogenite prescrição, ela é muito relacionada com os pacientes, principalmente ambulatoriais, né? Que também é uma rotina de vocês. Vocês fazem muito pré-operatório e tudo mais. E eu gosto sempre de falar da origem dessa aula que me suscitou a falar sobre desprescrição, que no último congresso Centro-Oeste de Geriatria e Gerontologia ia ter uma mesa de inovações terapêuticas. E eles me convidaram para falar sobre desprescrição na mesa de inovações terapêuticas. Então, realmente me chamou muito a atenção pensar que em pleno século XXI, a gente falar em desprescrição ia ser uma grande novidade, né? Eu lembro que na época na mesa também estavam geriatras falando sobre medidas invasivas para controle da dor, e a gente estava lá falando em pensar nas medicações que a gente prescreve para os nossos pacientes. Então, a gente vai começar com um caso clínico, é um caso clínico real, da paciente LRS, de 72 anos, sexo feminino, parda, casada, aposentada, natural de Arcos, Minas Gerais, residente procedente de Ceres, reside com o marido de 73 anos e é analfabeta. A queixa principal dela é que ela estava caindo demais. Ops. Então, na verdade, ela chegou no consultório amarrada. Ela veio realmente por muita insistência da família, que estava preocupada porque ela estava tendo muitas quedas nos últimos anos. A maioria dessas quedas era por desequilíbrio e não tinha nenhum sintoma, nenhum outro sintoma associado. No interrogatório sintomatológico, eu vou só, meninos, pedir, é porque tem uma tela aqui que está aparecendo, vou voltar aqui. Então, no interrogatório sintomatológico, era uma paciente realmente do perfil geriátrico, né? Tinha uma insônia inicial, um apetite reduzido, um importante prejuízo de humor, com lapsos frequentes de memória, tinha tido 6 quedas nos últimos 12 meses, baixa acuidade visual, um intestino obstipado por até 4 dias, ela era dependente moderada para atividades instrumentais de vida diárias e totalmente independente para atividades básicas de vida diárias. Nos antecedentes pessoais, uma paciente hipertensa, diabética, diagnosticados há 15 anos, com insuficiência coronariana, tinha um stent na DA, função renal normal, e estava em acompanhamento irregular com neurologista, cardiologista, endócrino e com clínico geral da estratégia de saúde da família. Isso também é um perfil muito geriátrico, né? O paciente, ele vai em diversos especialistas para cuidar de sintomas específicos e não tem alguém que faça aquele gerenciamento de todas as multimorbidades que o paciente tem. De antecedentes familiares, pai e mãe falecidos de morte súbita, uma irmã com hanseníase e câncer de pele, ela era ex-tabagista, fumou por 30 anos, 4 cigarros de palha por dia e parou há 20 anos. Nega etilismo e era sedentária. Então, ela chegou com uma lista de medicamentos em uso, estava em uso de 10 gotas de clonazepam, que é o Rivotril, à noite, prescrito pelo clínico geral, glibenclamida, 5 miligramas, para o diabetes, prescrito pela endócrino, amitriptilina, 50 miligramas, um comprimido à noite, foi prescrito pelo clínico geral, pelo prejuízo do humor, como antidepressivo. Estava em uso de quetiapina, 25 miligramas à noite, prescrito pelo neurologista. Ela tinha uma queixa importante de insônia, né? E aí o neurologista prescreveu a quetiapina por esse motivo. Fazia uso de hidroxizine, que é um antialérgico de primeira geração, usava 3 vezes ao dia, foi prescrito pelo clínico geral, e chamou muita atenção que ela fazia uso do hidroxizine há 8 anos, porque 8 anos atrás ela fez uma reforma na casa dela, teve uma crise de rinite,
Foi prescrito esse hidroxizine pelo clínico geral da estratégia de saúde da família próxima à residência dela e ninguém desprescreveu. Ela manteve o uso certinho desde essa prescrição. O AS de 100 mg depois do almoço prescrito pelo cardio. O omeprazol foi indicado pela vizinha, falou para ela que ela estava tomando remédio demais, que ela precisava proteger o estômago, e fazia uso 2 vezes ao dia de uma fórmula manipulada que foi prescrita pelo cardiologista, que continha losartano, hidrocloro, metoprolol e ranitidina. Então, aqui só chamar atenção para o uso da hidroclorotiazida à noite, né, o diurético tomado à noite. Na geriatria, a gente trabalha muito mais com lista de problemas do que com hipóteses diagnósticas, né? Porque nem sempre os nossos problemas são reais diagnósticos. E nessa paciente, a gente identificou que ela era uma paciente caidora. Esse conceito de caidor é um conceito científico. O paciente que cai 2 ou mais vezes nos últimos 12 meses é considerado um paciente caidor. Ela era hipertensa, tinha diabetes mellitus tipo 2 com deficiência visual, provavelmente por uma retinopatia diabética, insuficiência coronariana, a obstipação intestinal, que na geriatria a gente valoriza muito. Ela tinha insônia, hiporexia, um transtorno de humor e um declínio cognitivo e funcional. O ponto-chave dessa paciente era o fato de ela ser caidora, né? Foi o grande motivo pelo qual a família levou ao pronto-socorro várias vezes e ao consultório para tentar melhorar essa situação. Então, alguns questionamentos, né? As medicações em uso dela contribuem para a queixa principal de quedas? Ela faz uso de polifarmácia? Quais são as possíveis consequências do uso de tantos medicamentos? Ela é vítima de iatrogenia? E como é que a gente pode manejar e gerenciar esses medicamentos em uso, tentando diminuir os riscos para a paciente? Então, não tem como não falar sobre a transição demográfica que a gente vive no Brasil hoje. A transição demográfica nos países desenvolvidos aconteceu de uma forma muito mais lenta, e isso é uma coisa muito importante para organizar o sistema de saúde em relação aos idosos que envelhecem. Nos países em desenvolvimento, como é aqui no Brasil, o ritmo de envelhecimento tem sido muito acelerado. Então, todas as estimativas para 2020 já tinham sido superadas há muitos anos, e a gente tem tido esse envelhecimento no sentido dos pacientes idosos de uma forma muito rápida e violenta no Brasil. A gente chama de tsunami grisalho, né? Esse número absoluto e relativo de idosos que vão popular o nosso país e vão chegar nos nossos serviços de saúde, né? A gente sabe que tanto no consultório quanto no pronto-socorro, no centro cirúrgico, nas instituições de longa permanência, no ambiente de suporte intensivo, a gente tem um número muito grande hoje já de idosos e isso vai aumentar cada vez mais. Uma coisa interessante é que o século passado, que foi o século XX, a gente envelheceu. Então, a gente aumentou. Aqui no Brasil, a gente considera idoso aquele que tem 60 anos ou mais. Existe também um termo que é científico, que é o termo muito idoso, que são aqueles, na língua inglesa, na literatura, eles são os oldest old. Então, os muito idosos são, no Brasil, aqueles acima de 80 anos. E nesse século XXI, a gente vai envelhecer dentre os idosos. Então, vai ser cada vez mais comum a gente se deparar com octogenários, nonagenários, centenários, e a gente precisa realmente conversar um pouco mais sobre a abordagem a esses pacientes para evitar que eles sejam realmente vítimas de iatrogenia e que eles tenham prejuízo em decorrência da nossa atuação. Os idosos são, né, os maiores consumidores de medicamentos, né? Até 90% dos idosos usa pelo menos um medicamento. Mais de 1/3 dos idosos usam 5 ou mais medicamentos. E a gente fala mais na geriatria em multimorbidades do que em comorbidades, porque nem sempre as doenças são relacionadas entre si. E nesse contexto das multimorbidades, existe uma maior necessidade de tratar e uma maior probabilidade de eventos adversos. A gente sabe que o envelhecimento tem a senescência, que é a perda de reserva orgânica que a gente espera, né, com o envelhecimento,
E isso muda a farmacocinética, a farmacodinâmica das medicações, e isso deve ser levado em consideração. Então, a gente fala que o adulto de cabelo branco não é o idoso. O idoso, ele é mais do que um adulto de cabelo branco. Ele é um organismo, um indivíduo com várias particularidades do ponto de vista físico e mental, social, que precisam ser levados em consideração. A polifarmácia, então, o uso de 5 ou mais medicamentos de forma simultânea. Na literatura, isso varia, tá? Então, você encontra na literatura 4, 5, 6 ou mais medicamentos sendo usados de forma simultânea, mas as pesquisas mostram que, a partir de 5 usados ao mesmo tempo, a chance de desfechos desfavoráveis aumenta bastante. Aí fica aquele questionamento, né? Polifarmácia é um erro? Então, se o meu paciente usa 5 ou mais medicamentos, isso é uma conduta errada, uma conduta inapropriada? E, na verdade, não, né? Nem sempre. O envelhecimento é uma conquista grande, mas também é um grande desafio, porque às vezes o paciente fala, doutor, é muito remédio, a gente fala, pois é, mas também é muita doença. Então, a gente precisa tratar e, com as multimorbidades, aumenta a chance do paciente precisar de polifarmácia, né? Então, a gente percebe que os estudos mostram que tanto os desfechos de mortalidade, quanto quedas, fragilidade, incapacidade, aumentam progressivamente quanto maior é o número de medicamentos que estão sendo utilizados. Então, nesse contexto de precisar muitas vezes usar medicamentos, de precisar muitas vezes da polifarmácia, a gente precisa pensar em racionalizar ao máximo a prescrição. Então, otimizar ao máximo, tentar usar os efeitos colaterais das medicações a nosso favor e usar sempre o mínimo necessário. A gente fala que na geriatria, a gente todos os dias à noite pede perdão para Deus pelos remédios que a gente precisou colocar e dar graças a Deus pelos que a gente conseguiu tirar, né? E a iatrogenia é qualquer manifestação clínica que resulte de um procedimento médico ou uma intervenção terapêutica que não seja uma consequência natural da doença do paciente. Então, a iatrogenia também pode ser correta ou não, pode ser justificada ou não. Se você tem um paciente com uma doença reumatológica, vai precisar de uma corticoterapia prolongada, ele pode ter um puxinho iatrogênico que nem sempre é injustificado, nem sempre é errado, mas ele existe, né? Então, a gente sabe que a iatrogenia, independente do contexto, né, do paciente, ela vai resultar em uma consequência que vai ser prejudicial para essa pessoa. Os idosos, eles são mais propensos à iatrogenia, porque a gente sabe que a senescência, esse envelhecimento, vai reduzir as reservas, e ele é um dos nossos gigantes da geriatria. O que são os gigantes da geriatria? São aquelas síndromes que são associadas a uma maior probabilidade de desfechos desfavoráveis. A gente considera desfecho desfavorável perda funcional, que é a incapacidade, né? A institucionalização, a hospitalização e a morte. E aí, o que tem a ver falar de polifarmácia e iatrogenia na mesma aula, né? A polifarmácia é a principal causa de iatrogenia, né? A gente sabe que existem as reações adversas aos medicamentos e essas reações adversas são os efeitos prejudiciais e indesejados que acontecem depois que você administra uma medicação. Essas duas linhas, elas são muito importantes. Então, assim, a reação adversa a medicamento, ela é a própria causa de admissão hospitalar em até 1/4 dos casos. E 90% das reações adversas são do tipo esperado. Então, não é assim, eu introduzi essa medicação e aí o paciente, de repente, teve aquela reação anafilática inesperada. Não. Na grande, infinita maioria das vezes, as consequências que acontecem, os efeitos prejudiciais e indesejados que provocam dano ao paciente são esperadas. São coisas que a gente precisa conhecer das medicações para levar em consideração na hora de indicar. A cascata iatrogênica é importantíssima, então a gente tem aqui uma cascata, né? O paciente tem osteoartrite, é muito comum o paciente, né, ter uma queixa articular de dor por osteoartrite, que é a artrose,
Então, prescreve-se um anti-inflamatório, o anti-inflamatório eleva a pressão, aí vai ao cardiologista, o cardiologista prescreve um bloqueador do canal de cálcio, o edema dos membros inferiores aparece, e aí um outro profissional prescreve um diurético de alça por causa do edema, e aí esse diurético leva o paciente a ter uma incontinência urinária, aí é prescrito um antiespasmódico urinário para conter essa incontinência urinária e o paciente evolui com quadro de delírio, evolui com quadro de hospitalização, evolui com quadro de queda, né, pelo delírio. Então, a cascata iatrogênica são aquelas complicações médicas múltiplas que são associadas com uma diminuição dos mecanismos para lidar com os estressores externos, e a prescrição iatrogênica é o que a gente vê muito no dia a dia. É quando um evento adverso de uma medicação que foi prescrita é interpretado incorretamente como uma nova condição que precisa de uma nova prescrição. Então, esse é o nosso feijão com arroz no consultório todos os dias, né? Aí eu acho que o principal dessa aula para vocês é levar um alerta, né? Levar a informação do alerta da existência, né, dos medicamentos inapropriados, que são aqueles que devem ser evitados em idosos, né? A gente não fala em medicamentos proscritos, porque a gente sabe que eventualmente vai ter necessidade de um ou outro, né? Mas são medicamentos inapropriados que devem ser evitados, porque o risco das reações adversas, ele é maior do que o benefício que o paciente pode ter. Muitas vezes não tem tanta evidência de benefício do uso dessas medicações inapropriadas, ou o que é o principal é que muitas vezes há outras alternativas mais apropriadas, que são tão ou mais eficazes, disponíveis para que o paciente faça uso e evite o uso dos medicamentos inapropriados. Isso é um problema de saúde pública por quê? Porque existe uma sobrecarga financeira envolvida, porque existem consequências para a saúde do paciente do uso dos medicamentos inapropriados. E eu considero que, principalmente, um grande problema de saúde pública é que até 1/4 dos medicamentos disponíveis pelo SUS são considerados inapropriados para idosos. Então, aí a gente se vira nos 30 e usa o menos pior, usa o menos inapropriado, usa o que tem menor potencial de efeitos anticolinérgicos dentre aquela classe que é oferecida de forma gratuita pelo SUS. Então, o que esses medicamentos inapropriados dizem para nós? Que a gente precisa considerar outra opção terapêutica de escolha para fazer o manejo do paciente. A Sociedade Americana de Geriatria desenvolveu esses critérios de Beers, que são a nossa bíblia, né, dos medicamentos inapropriados para idosos. A última revisão foi essa de 2015, se alguém tiver interesse depois eu posso disponibilizar para vocês, com todo prazer. E em 2016, a nossa Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia fez uma adaptação para a língua portuguesa e virou o nosso consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, que está disponível, né, no nosso site, e também, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. Então, dito isso, vamos voltar um pouquinho aqui ao caso clínico daquela paciente que estava caindo demais, que tem insônia, tem um apetite reduzido, com prejuízo do humor, lapsos de memória, é realmente uma caidora, teve 6 quedas nos últimos 12 meses, tem uma obstipação intestinal importante e tem uma dependência, né? Ela é dependente de atividades instrumentais de vida diária. Uma paciente hipertensa, diabética e com insuficiência coronariana. Na nossa lista de problemas, o que mais chama atenção, além das multimorbidades de base que ela tem? O fato dela ser caidora, o fato dela estar obstipada, dela ter esse quadro crônico de obstipação intestinal, insônia e hiporexia, que prejudicam muito a qualidade de vida do paciente, tem um transtorno de humor e tem um declínio cognitivo e funcional. Então, de todos aqueles medicamentos em uso que ela está fazendo, né, a utilização nesse momento, lá no nosso consenso, a gente consegue ver direitinho. O hidroxizine pode piorar a obstipação intestinal, a quetiapina aumenta o risco de AVC e aumenta o risco de mortalidade.
O clonazepam leva a um comprometimento cognitivo e a quedas. Isso é extremamente frequente acontecer com o uso de benzodiazepínicos. A amitriptilina é altamente anticolinérgica. Então, os efeitos anticolinérgicos são aqueles efeitos sedativos, são aqueles efeitos de prejuízo da cognição, sonolência, um prejuízo de xerostomia, né? A boca seca incomoda muito o paciente, pode contribuir também para a obstipação intestinal. A glibenclamida pode levar a um risco de hipoglicemia, né? No paciente, ele pode fazer um episódio de hipoglicemia, ter uma lipotímia, ter uma síncope, ter uma queda, fratura. Para os pacientes que têm histórico de quedas, é importante evitar os antistamínicos de primeira geração, né, que ultrapassam a barreira hematoencefálica e provocam essa sedação, a quetiapina, os benzodiazepínicos e ali embaixo, a amitriptilina, por causa desses efeitos anticolinérgicos que podem levar à instabilidade postural. Para pacientes com comprometimento cognitivo, como essa nossa apresenta, o clonazepam, a ranitidina e a amitriptilina também devem ser evitados, porque podem contribuir e favorecer esse prejuízo cognitivo. Então, em relação àqueles questionamentos, as medicações em uso contribuem para a queixa principal dela? Demais, né? A grande maioria das medicações em uso, na verdade, pode levar o paciente a ter quedas. Ela faz uso de polifarmácia? Faz. Ela faz uso de 11 propriedades farmacológicas diferentes, né? Quais são as possíveis consequências do uso de tantos medicamentos para ela? As reações adversas esperadas, né? Que são esse comprometimento cognitivo, o maior risco de quedas, maior risco de hipoglicemia, os efeitos anticolinérgicos que contribuem para a obstipação intestinal, e isso tudo pode levar essa paciente a ter desfechos negativos, né? Piorar a incapacidade, levar a maior prejuízo funcional, institucionalização, hospitalização e morte. Então, ela é uma vítima de iatrogenia? Ela é. Por quê? Porque essas reações que ela tem tido, esses efeitos, são efeitos esperados, né? Pelo uso de medicamentos potencialmente inapropriados. E aí, o que a gente vai fazer para manejar os medicamentos dela, tentando diminuir os riscos para o dia a dia? A gente tem que adequar essa prescrição medicamentosa. Então, esse quadro aqui é uma sugestão. Isso vai muito de conduta, né? Não tem o que é certo e o que é errado, mas o que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar trocar o tratamento para depressão. Ela está em uso de amitriptilina, a amitriptilina é inapropriada, ela é altamente anticolinérgica. Dentre os tricíclicos, apesar de os tricíclicos serem ótimos antidepressivos, dentre os tricíclicos, a amitriptilina é a mais anticolinérgica de todas, né? Então, a gente tem que considerar a substituição. A mirtazapina, por exemplo, pode ser uma boa alternativa, pode ser uma ótima alternativa. A mirtazapina é um antidepressivo que trabalha tanto com serotonina quanto com noradrenalina. Ela tem 2 grandes efeitos colaterais, que são sonolência e aumento do apetite. Então, para uma idosa que tem insônia importante, que tem um prejuízo do apetite importante e está deprimida em uso de uma medicação potencialmente inapropriada, a mirtazapina pode ser uma excelente alternativa, né? A gente trata 3 coisas com uma medicação só e ainda pega de quebra os efeitos colaterais a nosso favor. Considerar substituir esse tratamento do diabetes, parece engraçado falar que até hoje, né, a gente está aí lutando em relação às sulfonilureias, que são secretagogas, como a glibenclamida, por exemplo, mas é muito comum os pacientes fazerem uso, né, de sulfonilureia, da glibenclamida no nosso dia a dia, justamente pela questão de ser oferecida de forma gratuita pelo Sistema Público de Saúde. Considerar otimizar o tratamento da hipertensão, é uma fórmula manipulada, tem ranitidina, a ranitidina também contribui, né, para esses efeitos anticolinérgicos, para essa instabilidade postural. Ela está usando o diurético à noite, né, que também pode favorecer quedas, pode favorecer que ela acorde à noite para poder ir ao banheiro, e que isso seja um risco adicional. De toda essa salada que ela está tomando, não tem uma estatina, né? Uma paciente com stent, uma paciente coronariopata que não está em uso de estatina, e a gente vai considerar, então, a desprescrição
principalmente do clonazepam, da quetiapina, do omeprazol e do hidroxizina. Então, bora desprescrever. O que é a desprescrição? É você identificar e descontinuar os medicamentos quando você sabe que os danos que já estão instalados ou os danos potenciais são maiores do que os benefícios que o paciente vai ter com aquela medicação. Então, a gente vai fazer a retirada desses medicamentos inapropriados de forma supervisionada, com o objetivo de diminuir a polifarmácia e melhorar esses desfechos do paciente. Quem merece ser desprescrito? Quem que merece ter uma avaliação em relação à possibilidade de desprescrição? Os idosos, né, que têm reações adversas aos medicamentos em uso, que você sabe que o benefício não está sendo maior do que o risco. Os idosos que fazem medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Aqueles que usam associações medicamentosas de alto risco ou inapropriadas. Aqueles candidatos a cuidados paliativos, né? Então, vocês tiveram recentemente aí aula de cuidados paliativos, em que o benefício do uso da medicação é estabelecido a longo prazo ou inexistente. Então, na verdade, eu uso uma medicação para ter um benefício nos próximos 10 anos, o paciente está em cuidados paliativos, né? Faz sentido isso? E isso aqui também é uma coisa que a gente vê muito aqui no consultório, assim, que 90% dos pacientes, isso é estatístico, tá, meninas? Se vocês têm também, eu mando para vocês depois, tá sem a citação, mas a gente tem, hoje em dia, um site que auxilia nisso. Mas 90% dos pacientes estão dispostos a parar um remédio se o médico disser que é possível, né? Então, o paciente, muitas vezes, é apegado às medicações, a gente sabe disso, mas na maioria das vezes, em relação à polifarmácia, por já fazer uso de inúmeras medicações, ele está disposto a parar e ele gostaria de parar se o médico disser que aquilo é possível e vai ser seguro para ele. Então, qual que é o grande problema dos benzodiazepínicos? Então, vamos pensar em prescrever benzodiazepínicos. Para que eu vou desprescrever? Porque eles causam dependência, tolerância, aumentam o risco de quedas, aumentam o risco de fraturas, demência, declínio cognitivo, funcional, sedação diurna e acidentes automobilísticos, tá? Então, o que eu vou perguntar primeiro? Por que esse paciente está usando benzodiazepina? Se ele está usando, porque ele tem distúrbios do sono do tipo pernas inquietas, distúrbio comportamental do sono REM, é um paciente com ansiedade, depressão ou alguma doença psiquiátrica que está sem tratamento, né? É um paciente com pânico, por exemplo, ou um paciente em abstinência alcoólica, então vamos manter esse benzodiazepínico, diminuir as medicações que podem piorar a insônia, tratar as doenças de base, porque se você trata ansiedade, depressão ou qualquer outra doença psiquiátrica com medicações apropriadas, pode ser que em determinado momento você consiga desmamar o benzodiazepínico. Mas o que eu mais quero chamar a atenção de vocês é que a grande razão da prescrição de benzodiazepínicos na prática clínica é a insônia. E a insônia não é uma indicação correta do uso de benzodiazepínicos. Então, se o paciente está usando benzo para insônia, a gente deve encorajar o paciente, discutir os riscos, os benefícios e programar a retirada por causar dependência e tolerância. Essa questão da dependência tem que ser levada em consideração, a gente tem que proceder ao desmame. Não existem protocolos de desmame de benzodiazepínico, tá? Mas existem sugestões, então, geralmente a gente sugere diminuir lentamente, você diminuir 25% da dose a cada 2 semanas, e ao finalzinho ali, lentificar um pouco mais esse desmame para aumentar a chance de sucesso. Então, o tchan do benzodiazepínico não é correto usar benzodiazepínico para tratar insônia. Tá? E é a grande razão de prescrição de benzodiazepínico na vida é para tratamento da insônia. IBP. Aí você fala, gente, mas o omeprazol, coitado dele, se não fizer bem, mal não faz. Qual que é o problema do uso do IBP sem indicação precisa? É que hoje a gente sabe que tem dano, né? Hoje a gente sabe que não é que se não fizer bem, mal não faz. A gente tem maior risco de fraturas, maior risco de infecção por clostridium, maior risco de diarreia, maior risco de pneumonia adquirida na comunidade, de deficiência de B12, em decorrência do uso do inibidor de BOM, né? Então, por que ele está tomando IBP?
ele tem esôfago de Barrett, ele faz uso crônico de anti-inflamatório, tem risco de sangramento, tem uma esofagite grave, tem histórico de sangramento por doença ulcerosa péptica, então eu vou manter esse inibidor de bomba. Mas se ele faz uso, não sei, alguém, minha vizinha me mandou, minha tia toma e fala que é bom, ou se tem uma doença do refluxo que já foi tratada, gente, doença do refluxo, doença ulcerosa péptica, a gente tem um ciclo de 4 a 8 semanas, né, de tratamento com inibidor de bomba, e esse paciente agora está assintomático depois desse ciclo de 2 meses de tratamento. Ele usa porque previamente ele teve sintomas gastrointestinais, nunca fez uma endoscopia, não tem nenhum sintoma agora, ou para profilaxia de úlcera de estresse prévia, uma profilaxia que não foi retirada, ou teve H. pylori, já foi tratado, está sem sintomas, então a gente vai recomendar a desprescrição do inibidor de bomba. E os antipsicóticos, qual é o problema do uso deles? Principalmente sonolência, o risco de quedas e fraturas, risco de AVC conhecido do uso de antipsicóticos. Lembrar que essa nossa paciente estava usando um antipsicótico para insônia, prescrita pelo neurologista, né? Aumenta o risco de mortalidade e de distúrbios metabólicos, pode levar ao ganho ponderal, boca seca e tontura, né? E a tontura a gente sabe que pode levar a um quadro de instabilidade postural. Então, por que esse paciente está tomando antipsicótico? É um paciente que está tomando porque tem esquizofrenia, tem um transtorno afetivo bipolar, tem delírio, tem um toque, autismo, o BPSD, são sintomas psiquiátricos e psicológicos relacionados à demência, etilismo, abuso de cocaína, você está tratando uma depressão maior de forma adjuvante com esse antipsicótico, então vamos manter. Mas se esse paciente está usando para insônia, outra indicação completamente errada do uso de antipsicótico para insônia, para distúrbios comportamentais e psicológicos, né, da demência, que já foram tratados há mais de 3 meses, estão controlados ou estão refratários, a gente vai recomendar essa desprescrição e vai desmamar. Apesar de não ser colocado que os antipsicóticos possam causar dependência, a gente sempre sugere que seja feito o desmame para aumentar a chance de sucesso, né, em relação, porque a gente sabe que o antipsicótico vai causar sonolência, né, então pode estar auxiliando realmente o paciente a dormir, ainda que não seja bem indicado. Então a gente sugere diminuir lentamente, né, a gente a cada 1 a 2 semanas vai diminuindo a dose inicial até conseguir fazer esse desmame. Então é isso, pessoal, acho que a grande mensagem dessa aula é ligar o alerta para a existência dos medicamentos inapropriados, para a existência de alternativas mais seguras e menos danosas para o paciente, para a grande maioria das indicações, né, na prática clínica. Falar da importância da desprescrição, porque com certeza nos consultórios de vocês as pessoas também chegam com o uso de polifarmácia, medicações que foram prescritas, a gente vê muita redundância, né? Então, às vezes, chega para você tomando losartano e ARA-2. O cardiologista prescreveu o ARA-2, o clínico geral prescreveu a losartana, está tomando genérico. Então, são coisas em relação à polifarmácia que a gente vê todos os dias e é mais realmente esse alerta para a gente, em conjunto, conseguir tratar bem os idosos, diminuir os desfechos negativos para que eles consigam ter uma qualidade de vida melhor. Muito bom. Quando você começou a apresentar o caso, doutora, eu achei que você estava falando de alguma paciente minha que eu atendo todo dia. É muito comum. Só faltou uma aí para ser perfeito o paciente do cardiologista, que é a amiodarona. Que é outro dano importante que a gente vê. Essa semana, uma paciente com uma descompensação tireoidiana, assim, grave em relação à amiodarona. Não sei se o Elano está aí assistindo a aula, mas o Elano também me ajuda muito a desprescrever a amiodarona para pacientes que realmente têm outra indicação de um antiarrítmico que seja mais apropriado ou com menor potencial de efeitos adversos. A gente vê muita pneumopatia por amiodarona também, que chega no consultório. Então, exato. Então, o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é esse.
é tentar raciocinar em cima de diminuir ao máximo o número de medicações, usar o máximo de efeitos colaterais a nosso favor, racionalizar, precisa, não precisa, e ter as caras de desprescrever, para a gente melhorar esse perfil de interações. É isso mesmo. A amiodarona é um dos remédios mais difíceis. Aliás, os antiarrítmicos em geral e a amiodarona por ser o mais comum deles, porque existe uma crença entre nós cardiologistas que é o que dá menos efeito colateral, né? Que é o menos proarrítmico. Então, realmente é uma droga segura do ponto de vista cardiológico e a gente até brinca às vezes, doutora, que quando você não sabe que arritmia que é, dá amiodarona, né? Assim, isso vai muito pela abrangência de indicação e pela, entre aspas, menos efeitos colaterais. Talvez no curto prazo isso seja uma verdade, mas no longo pode ser catastrófico. Então, eu vou aproveitar essa linha aí, você provocou aí o doutor Elano, queria que ele fizesse um comentário, porque, assim, e eu vou provocar nesse sentido da desprescrição. É muito difícil, eu sinto isso, às vezes até conversando com os residentes, quando a gente quer tirar o remédio. Para o paciente internado, a gente arrisca mais porque ele está perto da gente, mas você tirar e mandar para casa, eu acho que isso exige uma coisa que a gente vem perdendo, que é, em primeiro lugar, o conhecimento médico. Em segundo, o conhecimento farmacológico, farmacodinâmico, e com essas interações. Felizmente, hoje a informática nos ajuda, né? E nos aponta possíveis interações deletérias. E terceiro, é que fazer isso, doutora, depois eu queria que você comentasse, depois que o Elano comentar, é a questão do tempo que a gente leva para fazer isso, porque isso demanda explicação demais para um paciente que já tem um déficit cognitivo. Às vezes, por um acompanhante que tem menos paciência do que a gente ainda, que está atrasado para o próximo compromisso, que foi ali porque não tinha ninguém para levar o parente no médico, e você tem que explicar por que está tirando, o que pode acontecer. Isso demanda tempo. E parece que é um ingrediente aí que o médico não anda muito disposto a usar com o paciente, né? Então, Assim, vamos lá. só fazer uma observação nisso Claro. que você colocou. Eu gosto de falar de geriatria para não geriatras, porque se a gente for esperar ter geriatra para cuidar de idoso no Brasil, a gente está ferrado, né? A gente precisa Isso que mesmo. as outras especialidades tenham noções de geriatria para fazerem isso no dia a dia. Do ponto de vista da amiodarona, que o senhor falou, é muito difícil para os outros especialistas mexerem na amiodarona. Então, tem que realmente ter muita responsabilidade nessa prescrição, porque quando alguém prescreve, a chance de haver uma desprescrição no meio do caminho é muito pequena. A menos que você encontre aí o Elano na vida, né, que é especialista e trabalha com isso, a chance desse paciente usar essa amiodarona ad eterno é muito grande. E eu vou só fazer uma provocaçãozinha, que é assim, esse tempo, né, que o senhor falou para os pacientes idosos. Muitas vezes, os médicos, em geral, eles partem do princípio que o paciente, por ter, às vezes, um déficit auditivo, ou um déficit visual, ou terem essa dificuldade de compreensão por causa auditiva, por exemplo, que ele tem um declínio cognitivo. E, na verdade, na maioria das vezes, não é assim. Então, na maioria das vezes, o paciente idoso, ele quer participar da consulta. E, muitas vezes, ele não é convocado para a consulta dele mesmo pelos médicos, porque vai ser mais demorado. Porque, às vezes, ele vai querer expor para você, a gente fala que é a oferta, né, da doença, ele vai querer ofertar para você algo a mais, ele vai querer gastar tempo para te explicar o que ele está sentindo, ou você vai precisar falar num tom de voz um pouquinho mais alto. Então, assim, eu acho importante só trazer um pouquinho para esse pensamento, da gente conversar com o idoso na consulta. É muito comum os especialistas conversarem com o acompanhante e não com o paciente, e acaba que a gente não conhece o paciente se a gente não conversar com ele, né? Então, só dar levantar isso, da gente não partir do princípio que o paciente não compreende, né? Porque na maioria das vezes ele está ali e ele vai conseguir participar ativamente das tomadas de decisões
E isso é o mais importante, que ele participe, né? Sem dúvida alguma. Doutor Elano, quer fazer algum comentário? Depois a doutora Jossana levantou a mão ali, acho que deve ter alguma pergunta. Bom dia, Sim, Elano. eu acho que bom dia. Aula excelente, viu, doutora Gabriela? Padrão demais. Não, mas é basicamente isso que vocês tinham comentado também. A gente vê muita prescrição inadequada de amiodarona, principalmente nos pacientes que têm fibrilação atrial, né, que, assim, habitualmente já é indicado, assim, na cabeça de várias pessoas o início da amiodarona, mas a gente sabe que tem várias outras opções com muito menos efeitos colaterais, a própria propafinona, o sotalol, às vezes até o controle de frequência com os beta-bloqueadores, mas o que muitas pessoas têm em mente é já começar com a amiodarona. E a gente sabe que vários efeitos colaterais estão envolvidos, né? Doença na tireoide, acúmulo hepático no pulmão, na própria pele, né? Escurecimento de pele. Então, a gente tenta aí, na medida do possível, tá substituindo ou mesmo suspendendo, né? Para acompanhar. E assim, até nesse perfil, né, do paciente com FA, vários pacientes têm esse diagnóstico bem precoce, né? Em torno dos 40 anos, né, 50 anos, e com perspectiva de uso de várias décadas da medicação. Então, nesse sentido aí, é bem importante a gente estar tentando suspender. Além de outras medicações, né, a gente sabe que furosemida tem essa relação também com hipoacusia, né, que você tinha comentado, né, como um dos efeitos que a gente tem que ficar de olho. Então, assim, é mais nesse sentido mesmo. E até já aproveitando, acho que eu vou tirar uma dúvida aqui em relação a esses medicamentos manipulados, qual que é a opinião aí da doutora Gabriela, porque isso também é extremamente comum, né? A gente vê no consultório aqueles medicamentos manipulados, inclusive em dosagens não habituais, né? Saber o que é que você acha, que é que se daria para suspender, trocar pelo convencional? Eu vou repassar, porque é uma curiosidade minha em relação ao meio científico da cardiologia, o que vocês têm conversado sobre isso? Porque entre nós na geriatria, a gente tem se posicionado, né, com muitas ressalvas em relação à manipulação. A reumato também, a Sociedade Brasileira de Reumato recentemente soltou, né, uma nota falando para que a gente tenha muita atenção em relação à manipulação. É um problema grande para nós, porque muitas vezes você tem... Gente, não é incomum receber no consultório uma fórmula manipulada de antihipertensivo junto com ginkgo biloba, junto com a ranitidina, que é o bloqueador H2. Então, às vezes, os outros componentes são até ok, mas você não tem como tirar um daquela fórmula, né? E aí dificulta muito o nosso manejo, porque aí você precisa, muitas vezes, aumentar a quantidade de medicações em uso. Muitos pacientes não têm acesso às associações de laboratório, né? Que o laboratório ajuda muito a gente nessas associações, que diminui o número de comprimidos tomados por dia, que favorece a adesão, né, medicamentosa. Então, do nosso ponto de vista, o ideal seria sempre evitar a manipulação, mas eu queria saber, assim, de vocês, na comunidade científica da cardio, se vocês têm alguma recomendação em relação a isso, até para eu aumentar os meus argumentos aqui no consultório. Bom, o que eu posso te dizer, assim, sinceramente, eu não sei se existe alguma orientação formal de não prescrever. Na minha prática, eu não uso de jeito nenhum essas combinações, pelos motivos que os dois já expuseram. A gente não consegue trabalhar com doses, né? Assim, o que eu posso te dizer é que não existe a recomendação de usar. Isso eu tenho certeza. A gente não conhece nenhuma informação científica, nenhuma diretriz que recomende a associação manipulada de drogas em um único comprimido, né? Eu sei que tem muita gente que usa, o que vocês disseram, a gente continua vendo. Na minha prática, e eu posso dizer que já se vão muitos anos, eu nunca senti essa necessidade também. Era isso o comentário. Acho que eu vou passar direto ali para a Jossana, que está com a mãozinha em pé ali, querendo falar. Doutora Jossana, por favor.
Bom dia, tudo bem? Parabéns, Gabi, pela aula. Bom Gabi é dia, uma grande... saudade de você. Pois é, Gabi é uma grande amiga minha, formou na mesma faculdade, né, Gabi? Sempre foi maravilhosa. Tinha que ser geriatra mesmo para cuidar desses vozinhos. E dificuldade minha no pronto-socorro todos os dias, muitos idosos. E a maioria com polifarmácia e com reação adversa à polifarmácia. Qual que é a dificuldade nossa ali na frente do paciente? É retirar essas medicações que já tem muito tempo que ele usa, que a gente não pode fazer, que eu falo para os meninos, aqui no pronto-socorro você não introduz nenhuma medicação que vai ficar a longo prazo e também não retira nenhuma medicação que já vem há muito tempo. Além de mandar para o geriatra, né, que isso a gente sempre faz, o que mais eu posso fazer por esse paciente? Porque às vezes o que está trazendo ele ali para o pronto-socorro é exatamente isso. Ontem eu tive 2 pacientinhos idosos lá no pronto-socorro. Foi até discutido com a doutora Raquel, porque ele estava bradicárdico, tinha um eletrosinusal, mas fazia uso de beta-block, e a queixa dele para ir para o pronto-socorro era insônia, porque ele fazia uso de Rivotril há muito tempo e foi retirado, acho que por ele mesmo. Por fim, mesmo conversando, ele falou para mim, olha, eu falei para ele que eu não poderia dar a receita de Rivotril ali, e isso são vários pacientes querendo, né, a receitinha em si, eu não poderia dar. E aí ele falou, não, tudo bem, eu acho que eu tenho uma receita lá, eu acho que eu compro na farmácia enfim, eu vou comprar e aí eu volto a tomar. E o outro chegou com uma tontura, exames todos normais, com uso de várias medicações também. Então, assim, para a gente é uma dificuldade tremenda, porque a gente não resolve a vida do paciente ali, né? E não é uma indicação de internação, então a gente não consegue resolver. O que eu faço para esses pacientes? Ô, Jô, se o motivo da ida ao pronto-socorro estiver relacionado com alguma medicação em uso diretamente, seria muito interessante que fosse feito o manejo já no pronto-socorro. Então, por exemplo, a gente não falou ali do hidroxizina para desprescrever. Por quê? Hidroxizina não tem nenhuma recomendação especial, você arranca fora, aquilo com certeza está contribuindo para uma sonolência do paciente durante o dia, que pode estar até prejudicando o sono noturno desse paciente que está com insônia, né? Então, se não tiver nada relacionado à queixa principal do paciente, ou se for uso de medicações que causam dependência, não é o melhor momento manejar no pronto-socorro. Inclusive, é um problema quando chega no pronto-socorro um usuário crônico de benzodiazepínico e aquilo não é prescrito e não é continuado, porque aí você vai ter o delírio por abstinência de benzodiazepínico, que a gente trata com benzodiazepínico. Então, sobre o benzo especificamente, a gente tem que pensar muito no momento oportuno para proceder ao desmame. Esse paciente que já faz uso há muitos anos, com certeza o melhor momento é em nível ambulatorial, para que sejam feitas os ajustes em relação às multimorbidades do paciente, inclusive psiquiátricas, para você aumentar a chance de sucesso no desmame do benzodiazepínico. No pronto-socorro, acho que talvez a minha recomendação seria ver se o paciente faz uso para manter o benzodiazepínico e não fazer uma retirada abrupta, fazer um inventário medicamentoso, porque muitas vezes o paciente não fala no pronto-socorro, né, que está tomando essa medicação a longo prazo. Mas se a queixa, o que levou o paciente ao pronto-socorro, tiver relação direta com o que o paciente está tomando, aí muitas vezes é importante você tentar alterar. Vou dar um exemplo. Muito comum o paciente chegar no pronto-socorro em delírio por uso de quinolona para tratamento de infecção do trato urinário. Então, quinolona não está num bom momento no mundo, né? A gente está, inclusive em relação cardiovascular e de aparelho locomotor, a gente está num péssimo momento para as quinolonas. Na geriatria, a gente já não usava em primeira linha de escolha, justamente porque as quinolonas são delirogênicas. Dentre as quinolonas, a que mais é delirogênica é a cipro, que é a mais usada inadvertidamente para tratamento de infecção do trato urinário. Então, se o paciente chega em delírio, está com infecção urinária e uso de cipro, então vamos trocar essa medicação, aí a gente tem que suspender.
Então, acho que vai muito sobre o que é a demanda do paciente no pronto-socorro, saber qual a influência da polifarmácia naquela queixa, para ver qual é o melhor momento. Se você vai precisar tirar naquela hora do pronto-socorro para controlar o quadro atual, ou se manda para o ambulatório. Não só, assim, o geriatra, a gente trabalha muito com isso, mas para os médicos que tenham a experiência de fazer esse manejo, né? Para aumentar o sucesso. Porque se você tenta tirar um Rivotril, gente, de qualquer jeito, o paciente já chega, ele já organiza aquilo que não dá para tirar o Rivotril nunca mais. Então, o desmame ele tem que ser bem feito e programado, porque aquilo pode organizar no paciente e ele nunca mais vai querer fazer uma tentativa de desprescrever. O Daniel perguntou ali, quanto à insônia no paciente idoso, qual seria uma alternativa segura para usar? Não tem como correr todas as diretrizes, inclusive a gente tem uma diretriz muito recente agora sobre insônia, que as medidas de higiene do sono. As medidas de higiene do sono, elas são muito eficazes, né? E está sendo muito comum o idoso ir para a cama com celular, com tablet, pacientes que têm um cochilo diurno muito longo e isso prejudica o sono noturno. Um paciente que tem síndrome de hipopneia, apneia obstrutiva do sono, não faz o tratamento, tem um sono não reparador, fica com sonolência diurna, à noite não dorme bem. Um paciente que vive em um ambiente domiciliar que não é favorável, às vezes tem neto, às vezes tem muito movimento na casa que não favorece o sono, faz refeições grandes, né, próximos à hora de dormir. Então, as medidas não farmacológicas, elas são, sem dúvida, a primeira linha de escolha no tratamento da insônia. Os nossos idosos, eles têm muitos sintomas somáticos da depressão, e a insônia, muitas vezes, é um sintoma de depressão no idoso, tá? Os critérios são os mesmos do DSM-5 e do CID-10, mas lá quando você vê, pode ter hipersonia ou insônia, o idoso tem muita insônia como manifestação da depressão. Então, não raro, a gente trata a depressão com as medicações apropriadas. Então, nossa primeira linha de escolha é inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Dentre os inibidores seletivos, a gente tem 3 que são muito apropriados para serem usados nos idosos, que são o citalopram, o escitalopram e a sertralina. Então, às vezes, o paciente está com insônia porque ele tem aquele taquipsiquismo, fica preocupado, deita para dormir e não para de pensar, não para de preocupar. Então, se você tratar o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente também trata muito com inibidor seletivo, uma depressão, que ele está com insônia como manifestação da depressão, você vai conseguir melhorar a insônia. Dentre os antihipertensivos, a mirtazapina, que provoca esse sono sem aquele tanto de outros efeitos colaterais dos benzodiazepínicos e dos antipsicóticos, é uma ótima alternativa, né? A gente tem também a trazodona. A trazodona é um antidepressivo que em doses baixas a gente usa não para tratamento da depressão, que para depressão a gente precisa de doses mais altas, mas nas doses baixas a gente tem uma resposta boa para a insônia, né? A gente tem a trazodona, que é o Donarém, o Loredon, de 50 miligramas, que é de liberação rápida, que a gente usa mais para insônia inicial, e a gente tem o Donarém Retard, que ele é bisulcado comprimido, você pode fracionar em 3 partes e você dá para o paciente que tem uma insônia de manutenção ou uma insônia terminal, porque o Donarém Retard vai ter uma liberação mais lenta. Então, a gente tem, assim, várias opções. O Zolpidem, que são os hipnóticos, né? A gente tem o Zolpidem como uma grande classe. Quando você lê sobre desprescrição e uso de benzodiazepínicos para insônia, as Z-drugs estão lá junto. Então, Zolpidem, Zolpiclona também não são apropriados para o tratamento da insônia necessariamente. São muito usados? São muito usados, né? Então, a gente tem que realmente ver essas alternativas. Então, eu falaria medidas não farmacológicas de higiene do sono, tratamento das doenças de base que podem estar contribuindo para a insônia, nesse contexto, principalmente depressão, principalmente apneia do sono, principalmente transtorno de ansiedade generalizada. É muito comum ser atribuído como normal para o idoso, coisas que são comuns, mas não são normais.
Então, a gente luta muito no dia a dia, assim, não é normal o idoso sentir dor, não é normal o idoso ser tristinho, é normal o idoso ficar mais ansioso, e não é normal, é comum, mas não é normal. A gente precisa identificar, diagnosticar, tratar os transtornos, porque isso tudo vai favorecer para a insônia do paciente. Tá? E aí precisa de tempo, né? A gente sabe que precisa de tempo, precisa do inventário medicamentoso em toda a consulta, de uma anamnese, né, completa, mas é coisa que você consegue fazer em um tempo otimizado se isso passar a ser um hábito no consultório. Acho que é isso mesmo. Pessoal, quem mais? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, sim. Eu já ia provocar você, Patrícia. Não, deixa eu... Tudo bem? Gabi, matando a saudade da sua aula, hein? E eu matando saudade de vocês. Que coisa boa. Então, uma dúvida que a gente até teve esses dias com uma paciente, nesses pacientes muito idosos, né, principalmente, esses acima de 80 anos, que não fazem uso prévio de estatina. E a gente vê que, igual você falou no início da aula, né, é uma droga que vai ter um benefício mais a longo prazo, enfim, ele já é um paciente muito idoso, é uma droga que pode ter muitos efeitos colaterais. E aí, como que você faz isso? É interessante você perguntar da estatina. No idoso, a população idosa é a mais heterogênea que existe. Então, a idade cronológica não pode ser um fator de tomada de decisão por ninguém. Isso também é uma luta nossa. Então, eu preciso saber quem é esse paciente. Tem paciente meu com 65 que eu não entro com estatina e tem paciente meu com 87 que eu entro. Por quê? Porque depende de quem é o paciente. Então, essa funcionalidade e a cognição são dois fatores independentes de prognóstico do paciente. Então, a gente não pode fazer subutilização terapêutica por causa da idade cronológica. Inclusive, em relação à Covid, lá em março do ano passado, a SBGG soltou uma nota, porque o povo estava decidindo aqui no Brasil mandar ou não mandar para UTI com base na idade cronológica. E aí a SBGG falou, gente, pelo amor de Deus. Aí soltou uma nota, a idade cronológica não é um fator decisório isolado para prognóstico do paciente. O status funcional, sim, esse deve ser levado em consideração para tomada de decisão. Então, na estatina é a mesma coisa. Agora, os efeitos colaterais muito importantes, gente, vocês veem isso na prática de vocês? Porque não é comum a gente ver tanta miopatia por estatina. Assim, o que a gente vê na prática é muito mais o benefício da estabilização, do efeito pleiotrópico, né, para dislipidemia mesmo, do que a miopatia. Então, acho que a gente também precisa desmistificar um pouco os efeitos colaterais que são dados como muito comuns para os idosos e que, na verdade, não são, porque não é a nossa rotina. Se você for tratar, assim, muitos idosos, vai ser muito... eu também, o Frederico falou aí, tinha que colocar estatina na água que nem flúor, e eu falo a mesma coisa. Então, estatina salva muito o paciente, sabe? Semana passada, uma paciente aqui com um Doppler, com uma placa, com uma erosão enorme numa placa de carótida, sabe? Paciente que não foi introduzida estatina, porque... E a gente tem alguns colegas que a gente sabe que são tiradores de estatina dos nossos pacientes, que você fala, gente do céu, mas vamos deixar esse paciente com essa estatina boa aqui para ele, vamos diminuir o risco dele fazer um evento cardiovascular. Então, realmente é muito importante a gente desmistificar efeitos colaterais para o idoso, não fazer subutilização terapêutica e individualizar a conduta. Individualização, individualização, individualização é o que a gente tem que fazer para o idoso. Doutora, comentando a questão da estatina, antes de passar a palavra ali para o Marcos, a gente já está avançando aí no horário, né? Existe muita confusão, e eu vou usar uma coisa que você trouxe aqui na aula. Como a dor é comum no paciente idoso, o pessoal, quando vê que está tomando estatina, já associa essa dor com a estatina, mas a dor da miopatia da estatina ela é muito específica, né? E, de novo, vem o desconhecimento médico, de achar que aquela dor vem da estatina. Então, é importante a gente lembrar, a dor causada pela estatina, eu diria para você, na minha experiência, e a gente usa muito estatina em dose alta, eu diria que chega a ser raro
né? A É a minha dor causada, experiência também. Se alguém causada por... tiver uma experiência diferente, quiser compartilhar, mas assim, a minha experiência também no consultório é que é extremamente raro. Eu conto nos dedos paciente que eu tive que interromper a estatina por causa de miopatia. Eu acho que estatisticamente, assim, de trabalhos, a gente vê aí algo como 1 a 2% a dor daquela que precisa ser suspensa e ainda, antes de suspender, tem as opções de correção de dose e de trocar de medicamento, né? Tem alguns que dão mais, outros que dão menos. Bom, Marcos Tadeu. Ô, Gabriela, bom dia, é o Marcos, eu sou intensivista em Encore, tá bom? Então, o que eu acho é o seguinte, muitas vezes a gente pré-julga o paciente, o que você falou, a gente olha a idade cronológica e não vê a qualidade de vida que ele tinha antes. Eu cito muito um paciente que eu tive no tribunal, que ele era um juiz aposentado. Ele tinha 92 anos, mas ele ia para consulta no tribunal de bicicleta. Ele ia da casa dele até lá de bicicleta, chegava lá, dava um show, falava de tudo, Lúcio brincava com todo mundo, né? Esse paciente, ele é diferente daquele paciente meu que está acamado, né? Aquele paciente meu acamado, sequelado, que tem câncer avançado. Então, talvez seja esse o paciente que a gente queira tirar as drogas, e não aquele paciente que tem uma qualidade de vida boa. Isso entra para várias coisas que a gente faz aí na terapia crítica, né? Muitas vezes o paciente chega com AVC, não vamos tentar mais nada, não. Mas tem que ver como é que ele era antes, né? Essa história tem que ser feita muito rápido. É igual a uma coisa muito comum no idoso, é a fratura de fêmur, né? Não, vamos colocar parafuso, não vamos colocar haste não, porque ele vai ficar acamado 6 meses. Mas como é que ele andava antes? Ele tinha qualidade de vida, né? Muitas vezes tem algum benefício. As pessoas têm medo de operar a fratura femoral no idoso. Isso. A fratura femoral é uma fratura... É por isso que eu trouxe aqui. O povo quer risco cirúrgico para operar a fratura femoral, sabe? Então, você retarda a correção, você aumenta a morbimortalidade do paciente, você aumenta risco de complicação de hospitalização. Então, a gente, assim, eu vejo as pessoas com medo de coisas nos idosos, por exemplo, de começar uma estatina, mas não tem medo de uma insulina com 75 miligramas por dia à noite, entendeu? Então, assim, eu acho que... Eu queria provocar mesmo. Eu queria provocar porque, assim, não vamos tratar de dente dele, não. Ou então, tadinho, ele vai morrer de dor de dente. Umas coisas, assim, que eu acho que tem que individualizar, assim, cada paciente, a gente conhecer a história dele, se envolver, né? Voltar a medicina para o médico mesmo, esquecer um pouco a tecnologia, colocar a mão lá e ver o que é que está acontecendo com cada um, né? Individualizar as drogas, aquilo que o Elano falou, nossa, é show, porque o que acontece? Todo mundo vê a mildarona e esquece o propafenona, né? A mildarona é uma coisa bem de brasileiro mesmo, né? O beta-bloqueador. Então, cada paciente, às vezes, eu tento falar assim, quando o paciente chega ele é hipertenso prévio, chega usando para você o mesartana e a pressão dele está 11/8, não tira não, porque alguém colocou e deu certo, né? Você vai lá e troca para ficar mais barato, aí você não consegue corrigir isso nunca mais, né? E é isso mesmo, eu acho que eu fiz aí mais para provocar. O idoso é uma constante hoje nossa, a expectativa de vida está aumentando, né? Por exemplo, você vê as pessoas ficarem com 60 anos com um cara de 40, 30 anos, né? Não é aquele idoso do qual foi nossos pais, que ele chegava, você via que o cara já estava usando bengala com 60 anos, já tinha infartado, tudo. Hoje, a tecnologia evoluiu muito as doenças. Eu estou quase trocando meu horário da academia, porque eu corro botando os blocos para fora, Isso. lá 9h30. Tem uma senhora vizinha de 75 anos que me bota no chinelo. Então, acho que, assim, a mensagem para vocês são duas: os fatores de prognóstico do paciente. Funcionalidade. Funcionalidade é a capacidade que o idoso tem de fazer as atividades do dia a dia sozinho. E a cognição. Então, se ficar essa mensagem de sempre avaliar o status funcional e a cognição para pensar em conduta, eu fico muito feliz. Muito bom, doutor. Bom, pessoal, se ninguém mais tiver alguma pergunta, assim, eu acho que a gente conversaria por horas aqui, doutora Gabriela, mas acho que a gente precisa encerrar.
E, mais uma vez, eu agradeço aí a sua disponibilidade. É excelente conteúdo, excelente didática, trazendo casos reais aqui para a nossa discussão. E eu acho que você nos introduziu conceitos novos, conceitos científicos, como a questão do paciente caidor, né? A questão do muito idoso, a questão dos efeitos indesejados, porém esperados, né? A gente não pode alegar ignorância, né? A gente sabe o que pode acontecer. A questão de tratarmos esses efeitos indesejados como se fossem novas condições clínicas, né? Então, acho que foi bastante rica a sua apresentação. Certamente temos muito mais a conversar e certamente traremos você de volta aqui para nos ajudar nessas situações aí, podendo discutir aí questões de pacientes internados, pacientes em terapia intensiva, questões de risco cirúrgico, como foi dito aqui. Enfim, são vários os assuntos, mas é isso. Quero muito, muito te agradecer, te parabenizar aí pela aula, pelo conteúdo, pela didática. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre às ordens, para mim é um prazer, assim, estar com vocês. Há muitos eu não conheço, então estou aqui à disposição e desejo uma super semana aí para todo mundo. Ótimo. Você já está convidado a vir aqui incrementar nosso serviço de geriatria hospitalar. Já estou te esperando. Obrigada, doutor. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo. Pessoal, bom dia, ótima semana. Obrigado a todos.